Senhor, aleluia, são 4h09. Estamos assim atendendo a outro público. Glória a Deus, nós estamos aqui ao vivo na live. Glória a Deus, você que ficou conosco até essa manhã, até esse momento, nós cremos que Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você, da parte do Senhor, esse começo de sábado, glória a Deus, do dia 18, de novembro. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui Jeremias 18, glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. A palavra do Senhor, irmã, vai nos dizer que Deus, ele tinha um projeto. Ele tinha, glória a Deus, uma chamada sobre aquela nação. E a palavra do Senhor vai nos dizer, minha irmã, que Deus, aleluia, ele queria uma intimidade com o povo. Deus queria, glória a Deus, se revelar para o povo de uma maneira sobrenatural. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, quando ele chama Abrão e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele estava dizendo: ó Abrão, eu vou te fazer grande, a tua nação será bendita, glória a Deus, eu vou te exaltar na terra. Mas esse povo será conhecido porque a minha presença estará no meio desse povo, Abraão. E era isso que Deus queria, minha irmã, que Deus queria mostrar, glória a Deus, a sua glória. Porque a vontade de Deus sempre foi manifestar a sua glória no meio do seu povo. Escute bem, a vontade de Deus é manifestar a sua glória no meio do seu povo, na vida do seu povo, aleluia. Essa é a vontade do Eterno, essa é a vontade do soberano. Qual é a vontade do soberano? É fazer com que toda a humanidade, todas as nações da terra conhecem que há um Deus verdadeiro, que há um Deus soberano, que está sentado no seu sublime trono, onde o globo terra está na palma da sua mão. Essa é a vontade do soberano e do eterno, é fazer com que a nação, aleluia, conheçam e receba da sua presença e viva a sua glória e ande no sobrenatural. Essa era a vontade do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, irmão, que essa nação que Deus escolhera, essa nação para carregar a sua presença, esse povo para viver a glória dele, esse povo para viver o sobrenatural dele. Nós vamos ver, minha irmã, que Deus, aleluia, glória a Deus, esse povo agora se desvia do querer de Deus. Esse povo agora, ele vai perdendo, aleluia, a sua identidade. Esse povo agora vai perdendo a sua integridade. Esse povo agora vai perdendo, vai se desviando do querer de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer, irmão, que tudo que Deus queria era mostrar, a se revelar para o seu povo. Deus queria comunhão. Deus queria se revelar. Deus queria, aleluia, manifestar sua presença no meio daquele povo. Deus queria, aleluia, trazer algo do céu para o meio do povo. Deus queria trazer o céu para a terra. Deus queria, aleluia, que toda a nação, aleluia, pudesse ver, pudesse, aleluia, magnificar, pudesse entender o seu querer, pudesse contemplar a sua grandeza, pudesse contemplar o seu trabalhar. Mas o que a nação faz, o que aquele povo faz, a Bíblia diz que depois de Deus colocar aquele povo na terra de Canaã, na terra que manava leite e mel, o povo se desvia do querer de Deus. O povo não destrói as nações que estavam ali, glória a Deus. Aleluia, 7 nações que Deus disse a Moisés que ia desapossar as terras, aleluia, e dar aquela terra a um melhor, aleluia, que era o seu povo. A Bíblia diz quando aquele povo entra na terra, a Bíblia diz quando o povo se apodera da terra, a terra manava leite e mel. A Bíblia diz que agora passa aquela geração, vem outra geração,
e não conhecia, desconhecia os feitos do Senhor, não dava crédito, aleluia. Ainda que fossem ensinados a Torá oral, eles não, aleluia, acreditavam, aleluia, no potencial, na grandeza de Deus. E Deus, como a mãe que gosta, aleluia, de juntar os seus filhotes debaixo das suas asas. Aleluia. Deus sempre acalentando, Deus sempre tratando, Deus sempre levando uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, uma palavra, aleluia, a qual o povo viesse se voltar para Ele. Porque Deus é assim. Deus é assim, Deus é maravilhoso, Deus ele é soberano. Sabe qual é o cuidado de Deus? É que quando Ele vê mesmo as pessoas, aleluia, fazendo o que não agrada a Ele, se desviando do querer dEle, Deus vai lá com a palavra de renovo, uma palavra de vitória, uma palavra de restauração, uma palavra a qual as pessoas, aleluia, venham se converter, venham se aquebrantar, venham renunciar, aleluia, a viver a vida que está vivendo e se voltar para o querer de Deus, porque Deus ama demais a humanidade, Deus ama demais o ser humano, e Deus ama demais você. É por isso que Ele está falando com você aqui essa madrugada. Esse começo de manhã de sábado. Ele não quer te perder. Ele quer, aleluia, mostrar para você algo superior àquilo que você tem vivido. Ele quer, aleluia, trazer algo para a tua vida que você jamais imaginou viver. Ele quer se revelar para a tua vida de uma maneira poderosa. O meu Deus quer se revelar para a tua vida de uma maneira poderosa. Aleluia. Deus não quer perder você. Deus não vai perder você. Deus tem uma aliança com a tua vida. Deus marcou um compromisso com a tua vida e se prepara. Por que tudo isso? Porque Deus quer derramar na tua vida algo poderoso. Deus quer, aleluia, aleluia, que você viva algo sobrenatural da parte dEle. E é por isso que Ele não te larga. É por isso que Ele não te deixa. Eu não entendo que Deus é esse, que a pessoa não quer e Ele insiste na pessoa. Ele acalenta, Ele bota nos braços, Ele carrega, Ele levanta, Ele corrige, Ele exorta, Ele anima, Ele dá ânimo, Ele consola. Que Deus maravilhoso é esse? É um Deus todo-poderoso, um Deus longânimo, um Deus benigno. E foi assim com aquela nação. Deus não queria perder a nação, Deus não queria perder o povo, Deus queria se revelar ainda, Deus queria derramar, Deus queria mostrar a sua glória, porque tudo que Deus queria era manifestar a sua glória no meio daquele povo. Deus quer manifestar a glória dele na tua vida. Se prepara. Se prepara, Deus vai manifestar a glória dele no teu viver. Se prepara, está vindo algo poderoso da parte de Deus para a tua vida e você não está entendendo ainda. Se você sair do querer de Deus, se você sair da vontade dele, você não vai viver o que ele tem preparado para a tua vida. É coisa grande demais, é coisa poderosa demais. Se você desistir, se você parar, se você não continuar, você não vai viver o querer dele para a tua vida. Qual é o querer dele? É coisas grandes. O teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração que Deus tem preparado para você. Se prepara, é coisa grande. Então suporta mais um pouquinho, é mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Ah, meu Deus do céu, eu começo a ver a missionária Camila Amaral. Deus sabe, aleluia, glória a Deus, que você, aleluia, não tem muita capacidade para suportar o que você está suportando. Mas essa madrugada ele veio para te dizer, para se revelar para você, para dizer: suporta. Eu te dou suporte para você suportar. Eu te dou uma estrutura para você suportar. Porque o que eu quero derramar na tua vida, o que eu quero que você venha viver, é coisas grandes, é coisas sobrenaturais, aleluia. É por isso que Deus, ele vem te insistindo em você, vem te acompanhando, vem te guiando, e você querendo sair do caminho sempre. Aí Deus essa madrugada chega para dizer a você: suporta, fica quieto, acalma o teu coração, aquieta a tua alma. Eu vou fazer algo notório na tua vida, que até quem passar correndo vai ter que contemplar, vai ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida. A Bíblia diz que essa nação estava assim desse jeito, oscilante, uma hora cheia de Deus, outra hora se desviando do querer de Deus. Uma era que nem um elevador, que nem uma escada rolante. Uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, mas Deus sempre zelando pelo povo. E Deus começou a levantar profetas, Deus começou a
aleluia, do seu espírito. Ora, o espírito daquela época vinha sobre, aleluia, o homem. E Deus fazia isso quando Deus levantava o homem na terra para profetizar. Deus vinha sobre ele. E quando Deus vinha sobre ele, Deus o enchia de uma tal maneira, de um tal poder. Foi o que aconteceu com Jeremias. A Bíblia diz que agora Deus vai chamar Jeremias. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias era de Ananote. Aleluia, Anatote. E nós vamos ver que quando Deus chama Jeremias, Jeremias ele foi chamado, aleluia, para ser um sacerdote. Jeremias era filho de Ilquias, aleluia, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Nós vamos ver que, aleluia, sobre as veias, aleluia, de Jeremias, corria uma linhagem sacerdotal. Nós vamos ver que Jeremias, ele foi chamado, aleluia, para servir no templo, para servir ao Senhor, aleluia. Jeremias, ele estava sendo preparado, glória a Deus, para servir no templo ao Senhor. E nós vamos ver que agora, aleluia, Deus muda os planos da vida de Jeremias. Deus muda, aleluia, os passos de Jeremias. Aleluia. Deus muda, aleluia, os pensamentos de Jeremias. Deus muda toda a trajetória da vida de Jeremias. Ai, meu Deus do céu, que negócio é esse aqui que eu já estou sentindo aqui algo diferente? Eu não sei qual foram os teus planos. Eu não sei quais são os teus projetos. Eu não sei qual é a tua preparação. Mas eu sei que Jesus está mudando o rumo da vida de alguém essa manhã. Ai, pessoas que estão frustradas, hoje é resposta da parte do Senhor. Eita, pessoas que, aleluia, pensou, projetou, sonhou e na caminhada deu tudo errado. Pessoas que pensou em caminhar por um lugar, aí Deus mudou o rumo das suas passadas, como Jeremias. Jeremias pensou que ia estar passando no templo, servindo no templo, caminhando por Jerusalém. Aí Deus muda os passos de Jeremias. Jeremias pensou que ia ser um sacerdote e ia estar lá comendo a melhor porção, que a melhor porção era para ele. Aí Deus também muda até o cardápio da vida de Jeremias. Aí Jeremias sonhou: quem sabe um dia eu posso entrar no Santo dos Santos, aleluia. Meu Deus do céu, porque era um privilégio, era o sumo sacerdote. Aí Deus muda, porque o sumo sacerdote tinha privilégio, tinha honraria. Um sacerdote tinha tudo isso. Missionária Vivian Santos era bem quisto, eram os mestres, eram os doutores do ensinamento. Aí Deus muda, aleluia, o projeto da vida de Jeremias, os planos da vida de Jeremias. Deus muda. Eu começo a entender, missionária Vivian, que o projeto da minha vida, aí está, meu Deus, a história da minha vida, da minha família, da minha parentela, está na mão de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. E ainda que eu não venha entender o que eu estou vivendo hoje, ainda que você não venha entender o que você está vivendo hoje, o que Deus está preparando para a tua vida é muito maior, é muito melhor. Suporta mais um pouquinho. Aí você pode dizer: irmã Ávila, mas Jeremias ele foi ser profeta, e naquele tempo o profeta sofria demais. O profeta, aleluia, ele não tinha honra na sua casa. O profeta era abandonado, como foi Jeremias. Aí Jeremias pensou que ia ser ovacionado, honrado, aleluia, pelos seus, pela cidade. Mas quando Deus derramou, aleluia, meu Deus, o chamado da profecia na vida dele de profetizar como profeta, aí Jeremias, meu Deus, você foi sofrer agora. Jeremias agora, aleluia, ele foi ser rejeitado pela família, ele foi ser rejeitado pelos seus, pela sociedade em que ele vivia, pelaquela nação na época. Nós vamos ver que Jeremias também, aleluia, meu Deus do céu, Jeremias agora passa a ser desprezado, não tem família, é proibido de casar. Meu Deus do céu, como é que pode? Jeremias, aleluia, tinha os planos tudo certinho, mas parece que foi tudo frustrado. De repente, de sumo de sacerdote, ele passa a ser profeta, aleluia. Ele projetava uma coisa e foi viver outra, aleluia. Ele pensava, ele sonhava em viver e fazer alguma coisa diferente e foi fazer outra totalmente diferente. De honra, ele passou para desonra, aleluia. De ser ovacionado, ele passou
O que é que você quer dizer com isso? Eu vou dizer a você o que eu quero dizer com isso. Você pode dizer, mas como é que o projeto de Deus é muito maior? Como é que o projeto de Deus é muito melhor? Você está dizendo que o homem deixou de ser isso para ser um profeta, para ser, aleluia, desprezado. Meu irmão, eu estou dizendo a você, eu estou lhe garantindo, eu estou lhe afirmando, aleluia, que Deus tinha algo muito maior para a vida de Jeremias. Ele foi ser profeta num tempo difícil, mas o que ele tinha da parte de Deus era muito maior, era muito maior. Ele poderia, o que adiantaria ele ser ovacionado, aleluia, receber tanta honra, mas não ter a presença de Deus contínua na vida dele? Eu estou dizendo a você que ele deixou, aleluia, tudo isso para viver o projeto de Deus. E se ele deixou tudo aquilo para viver o projeto de Deus, Deus ia derramar na vida de Jeremias algo poderoso, a qual não ia derramar na vida de outra pessoa. Eu não sei o que você deixou de viver para viver o projeto de Deus, para viver os planos de Deus, mas essa madrugada o Senhor está dizendo, o que você vai ter da minha parte é muito mais glorioso, é muito maior, é muito mais tremendo, é muito mais real, é algo sobrenatural do que você vai viver. Se prepara, o teu plano não foi frustrado não, o projeto não foi frustrado. Ei, não, Deus está transformando em algo poderoso da parte dele para a tua vida. Oh, imagine missionária viva profetizar naquela época. Imagine Deus levantar Jeremias agora, aleluia, para profetizar naquela nação. A nação não queria saber de Deus. A nação não queria compromisso com Deus, aleluia. A nação não queria saber, aleluia, de estar servindo ao Senhor com inteireza de coração. A nação se prostituía com ídolos. A nação buscava o seu bel prazer. A nação queria fazer o que quisesse, o que eles pensassem. Não estavam mais com temor, não temia mais a lei de Deus, não temia mais o estatuto, não temia mais, aleluia, os preceitos do Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora Jeremias entra nesse contexto difícil, aleluia. Mas o que Deus ia derramar na vida de Jeremias era algo poderoso, aleluia. E o que eu acho lindo, missionária Vivian Santos, é quando eu chego no capítulo 18, que Deus agora vai fazer Jeremias contemplar a olho nu que Deus ia fazer sobre a nação, e que através do que ele estava vendo, o que ele estava vivendo, é que Deus estava usando ele para profetizar algo que viria sobre aquela nação. Aleluia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 18 de Jeremias nós vimos o vaso do oleiro. Glória a Deus. Nós vemos que Deus começa a mostrar a Jeremias um oleiro que está com a sua obra sobre as rodas. A Bíblia diz que Deus chama Jeremias. A palavra veio a Jeremias. E Deus chama Jeremias dizendo: ó Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que primeiro Jeremias teve que se levantar, depois descer, missionária Vívia. Aleluia. E eu começo a questionar com Deus, por quê? Porque primeiro se levanta, Senhor, e depois desce. Aí Deus dizia no meu coração: quando você se levanta, você se posiciona, e quando você desce, você recebe. Eita, meu Deus do céu. Quando você se levanta, você está declarando para o mundo espiritual, para o reino espiritual, que você está vivo, que você está se posicionando, que algo você quer receber e vai receber da parte de Deus. E quando você desce, você recebe da parte do Senhor algo sobrenatural. Você recebe o querer dele, você recebe a vontade dele, você recebe as palavras dele para a tua vida. Quando você desce, tem resposta de Deus. Quando você desce, o teu coração se acalma. Quando você desce, a paz que excede chega no teu coração. Quando você desce, você tem visões de Deus. Quando você desce, você vê ele agindo ao teu favor. Oh, rabadarabacava shuriminalamanai. Pessoas estão precisando se levantar essa manhã. Pessoas vão ter que se levantar, se posicionar, se pôr numa posição vertical, aleluia, se colocar de pé, aleluia, para depois descer e receber. Se você não sai desse estágio que você está, você não vai receber o que Deus tem preparado para a tua vida. Se você não se posicionar, você não vai receber o que Deus tem reservado para o teu viver essa madrugada.
Deus disse a Jeremias: ô Jeremias, tu vai se levantar. Porque Deus estava falando através de Jeremias a nação, a impertinência do povo. Deus estava falando, revelando coisas para Jeremias que doía na sua alma. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Jeremias ele era conhecido como aquele que chorava, porque a nação, ele falava, ele profetizava e ninguém dava crédito. Aleluia. Jeremias foi o profeta mais infeliz que teve. Por quê? Porque ele profetizava e ninguém deu crédito. Ele profetizou durante 40 anos. Parece que foi sem sucesso. Aleluia, chamada de Jeremias. Mas eu vim dizer a você, ao olho humano, parece que foi sem sucesso a chamada dele, porque ninguém se converteu. Ninguém deu ouvido à chamada. Ninguém deu ouvido à palavra de Jeremias. Mas o que Deus falou, o que Deus profetizou, se cumpriu. E o que Jeremias viveu, outra pessoa não viveu. Deus disse: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, e lá eu vou fazer ouvir as minhas palavras. Aleluia. Quando eu começo a ver essa palavra, quando eu começo a ver esse versículo, Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, você vai se levantar e vai descer a primeira casa onde é que Deus manda ele ir, a casa do oleiro. Por que a casa do oleiro? Por que a casa do oleiro? Porque é onde se começa toda a construção e o processo da vida de alguém, de um vaso. Porque você tem que chegar ao início. Eita, meu Deus do céu, Deus estava dizendo no meu coração: pessoas precisam voltar para casa do oleiro. Precisa voltar ao início de tudo. Eita, meu Deus do céu, Deus está dizendo vai começar do começo. Deus está dizendo vai começar do início. Deus está dizendo você vai descer a casa do oleiro. É na casa do oleiro que começa toda a construção da tua vida. É na casa do oleiro que começa toda a tua trajetória. É na casa do oleiro que começa o projeto na tua vida. Aí Deus vai dizer: ô Jeremias, tu vai se levantar, tu vai descer a casa do oleiro. Porque na casa do oleiro tu vai entender o que eu tenho para falar para você. É na casa do oleiro que você vai ver algo. É na casa do oleiro que você vai entender o processo. É na casa do oleiro que você vai ver o que Deus tem para se revelar para a tua vida. É na casa do oleiro que Deus quer mostrar para a tua vida o que Ele está fazendo. É na casa do oleiro que Deus vai mostrar a você o que está para ser revelado. Ah, meu Deus do céu, Deus está se revelando para pessoas essa madrugada. Deus está dando visões a pessoas essa madrugada. Deus está dizendo: eu vou te revelar, eu vou te mostrar o processo. Você não tem entendido o processo, não. Você não tem entendido o que você tem vivido. Você não tem entendido o porquê de tudo isso. Mas o Senhor está dizendo: eu vou mostrar, eu vou revelar para você. Não se preocupe. Quando ele começou a dizer, ele desce a casa do oleiro, a Bíblia diz que quando ele desceu a casa do oleiro, eis que o oleiro estava fazendo uma obra sobre as suas obras. E o que é obra? É aquilo que resulta de um trabalho. Alguém já estava trabalhando ali em uma obra, em um vaso, precisamente para fazer de novo. Aí Deus começa agora, aleluia, a trazer essa parábola para Jeremias, comparando a nação de Israel como um vaso de oleiro. Deus estava comparando agora neste exato momento que cada ser humano, que cada pessoa é como um vaso na mão dele, um vaso de barro. Quando nós começamos a entender o processo do barro, quando nós começamos a entender porque Deus gosta tanto de falar de vaso, é porque nós vamos ver que lá no princípio de toda a criação do Gênesis, de todas as coisas, Deus pegou o homem, a matéria-prima chamada barro, a matéria-prima chamada terra, para fazer o homem um ser vivente, um ser que tivesse vida. Mas Deus, antes de dar vida, Deus começou a trabalhar no processo da criação. Aí Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, tu vai descer a casa do oleiro, porque eu vou fazer essa nação voltar ao início. Eu vou fazer essa nação voltar ao princípio de tudo. Aí sabe o que Deus está me revelando? Você que está do outro lado, desestruturado, com tudo acabado, Deus está dizendo: eu vou fazer você voltar ao início. Eu vou fazer você voltar ao princípio. Eu vou fazer você voltar ao primeiro amor. Se prepara. Aleluia. Tem pessoas que se esqueceu,
Tem pessoas que se esqueceram, missionária Vivian, que o controle está na mão de Deus e que é um vaso na mão do oleiro. Tem pessoas que se esqueceram que estão no processo. Tem pessoas que se esqueceram que Ele tem o poder, aleluia, nas suas mãos. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que agora, em nome de Jesus, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, Espírito Santo de Deus, que quando Ele vê, aleluia, aquele homem com as suas obras, aleluia, fazendo a sua obra sobre as rodas, a Bíblia diz que, aleluia, Jeremias vai falar, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Aí eu começo a me chamar a atenção, que Deus leva a Jeremias, aleluia, até a casa do oleiro, para mostrar, para ele ver, para ele contemplar o que Deus estava fazendo naquele momento sobre aquela nação. E Deus está me revelando essa madrugada. Eu estou assim com pessoas essa madrugada. Eu vou levar até a casa do oleiro. Lá eu vou fazer eles contemplar o que eu estou fazendo na sua própria vida. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, Jeremias, quando vê aquela obra sendo ali, trabalhada, sendo movida naquela roda, a Bíblia diz que aquele vaso que estava na mão do oleiro, ele veio a se quebrar, aleluia, ele veio a se desmanchar, ele veio ficar, aleluia, em pedaços da mão do oleiro. Glória a Deus. A Bíblia diz, mas que como, aleluia, vaso na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso. Foi da mesma substância, foi com o mesmo vaso, foi o que estava na mão dele que ele começou a fazer novamente. Aí o que é que o Senhor dizia no meu coração? Que esta madrugada, não existe projeto falido, não existe projeto inacabado. Deste projeto que ele começou, a qual pessoas, aleluia, não deixou ele trabalhar, Deus vai voltar o processo novamente. Vou eu processar para tornar fazer você de um vaso novo, um vaso melhor, um vaso de honra e não de desonra, um vaso a qual venha ter estrutura e não venha se rachar, um vaso a qual não venha estar empoeirado, um vaso a qual não venha estar com pedregulhos. Deus vai fazer de novo você essa madrugada. Deus está tornando refazer você na mão dele essa manhã. Aleluia. Quem quer passar por esse processo, missionária Vivian? Ninguém. Aí o Senhor estava profetizando sobre a nação. A nação não queria estar no querer de Deus. A nação não queria fazer o querer de Deus. A nação não queria estar centrada na vontade, na lei do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que agora, quando ele está vendo o Senhor sobre aquelas rodas, com a sua obra nas suas mãos, a Bíblia diz que Deus, ele trabalhava com ação ali naquele momento. Deus estava agindo, Deus estava fazendo, Deus estava modelando, Deus estava trabalhando, complementando, Deus estava tirando o que não agradava. Deus estava modelando sobre as rodas aquela obra qual ele estava fazendo na mão dele. Eu quero dizer a você que você é uma obra na mão de Deus, que a construção que ele começou, ele não vai terminar. A construção que ele começou a construir não está inacabada. Eu quero dizer a você que você pode estar frustrado hoje, mas Deus está levando você ao início de tudo, para dizer a você, eu vou fazer algo novo na tua vida. Eu falo com pessoas que teve uma chamada frustrada. Eu falo com pessoas essa madrugada que teve, aleluia, o seu ministério inacabado. Eu falo com pessoas, aleluia, que acabou, que parou, que desanimou de acreditar. Aleluia. Eu falo com pessoas que estão dizendo, eu entrego os pontos. Eu falo com pessoas essa madrugada que estão dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu falo com pessoas que estão dizendo, não vai mais acontecer. Eu falo com pessoas que dizem, Deus não está me vindo. Eu falo com pessoas que estão dizendo, Deus não é mais o mesmo. Eu falo com pessoas que estão, aleluia, desacreditada totalmente. Não tem usado mais a sua fé. Mas a Bíblia diz que Deus leva Jeremias para ele contemplar, para trazer essa palavra para o teu coração, essa madrugada de conforto. Ei! Como um vaso que ele fazia na mão, ele estava sobre as rodas, se quebrou. Ele tornou a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Aí quando ele vê essa
Jeremias, ó Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí Deus estava dizendo agora a Jeremias, Jeremias, tu vai dizer o povo, aleluia, que eles estão na palma das minhas mãos, que eu estou fazendo um novo na vida deles. Deus estava dizendo naquela época, na velha aliança, que ia quebrar o povo, que ia amassar, aleluia, mas depois ia derramar algo poderoso sobre a vida do povo. Eita, meu Deus! Você não está entendendo o que Deus está fazendo? É o processo que você está vivendo, meu irmão. Não tem fim não. Não tem fim não. Deus está dizendo a você essa madrugada, ei, não acabou o processo. Não. Deus está permitindo o processo, o processamento, para lhe derramar algo sobrenatural sobre a tua vida. Porque se você não for processado, você não vai suportar o que Ele está para derramar no teu viver essa madrugada. Eu falo com pessoas que estão sendo processadas. Eu falo com pessoas que estão em fase de processamento. Eu falo com pessoas que estão na fase, aleluia, de estrutura, de firmeza. Eu falo com pessoas que estão, aleluia, na mão do oleiro essa madrugada. Ai, camando, rabacabassuliminai. A Bíblia diz que esta obra estava na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro essa madrugada. Você está na mão do Senhor. Você está na mão do teu Deus essa madrugada. Deus está com você na palma das mãos dele. Deus está com você essa madrugada na palma das mãos dele. Ele está dizendo a você, o que eu quero fazer na tua estrutura, na tua vida, é algo, aleluia, que alguém venha se surpreender. Deus queria derramar sua presença sobre a nação. E na vida de cada um é diferente. Deus quer derramar uma glória sobrenatural. Deus quer derramar algo poderoso sobre, aleluia, a vida de cada um. A Bíblia vai dizer que agora o povo, aleluia, estava ali, glória a Deus, fazendo o que não agradava a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estava no controle daquela situação. A Bíblia diz que agora, irmãos, essa velha aliança passa e nós vamos viver uma nova aliança. Uma aliança agora que Jesus vai na cruz do Calvário e roga ao Pai, glória a Deus, um consolador fiel. Aleluia. A Bíblia diz que agora Paulo vai, aleluia, falar aos Coríntios: nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Ou seja, dentro desse vaso, aleluia, todo o processo que a nação viveu, todo o processo que você tem vivido, é para que um poder seja, aleluia, manifestado, aleluia, através da tua vida. Eu acho que você não entendeu. Deus levou, aleluia, Jeremias, aleluia, para a casa do oleiro, para mostrar o que ele estava fazendo sobre a roda. Deus estava projetando, Deus estava processando, Deus estava fazendo algo novo. Aí Deus estava dizendo: Jeremias, se prepara, tu vai profetizar, porque essa nação vai viver algo novo. É necessário eu processar, porque eu vou derramar um poder dentro do meu povo. O povo não tinha esse poder dentro dele. O povo, aleluia, não tinha a presença de Deus dentro dele. Aleluia. E nesse exato momento Deus leva agora o povo para tudo isso, para Deus poder derramar na vida do povo um poder sobrenatural. O apóstolo Paulo vai dizer: temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Meu irmão, você é um vaso de barro essa madrugada, então continue sendo. Não continue sendo, aleluia, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo: Timóteo, na casa, né, de uma casa tem muitos vasos. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, aleluia. Mas eu te aconselho aí, eu estou conjecturando, dizendo, aconselho a você ser um vaso de barro mesmo. Porque um vaso de barro, aleluia, dentro dele tem um poder ao qual, aleluia, pertence ao Senhor, ao qual ele faz, aleluia, através da vida da gente ser manifestado algo sobrenatural. Este poder habita dentro de você, este poder está exalando através da tua vida. Aleluia. Então você não tem entendido o processo que você tem vivido. É o processo de estar na olaria para receber o poder que vem do alto para a tua vida. Deus vai derramar um poder tão grande, tão sobrenatural. Você vai ser cheio da presença, você vai ser cheio do Espírito. Meu Deus, Deus vai te revestir com a presença dele. Seja revestido aí, seja cheio da glória, cheio da presença dele. O processo do vaso é doloroso.
demais. Seleciona a matéria-prima, que é o barro. Tira aquilo que não agrada, coloca lá. Derrama água. Aleluia, mexe pra lá, mexe pra cá. Depois tem o fogo ainda. Aleluia, tem a fornalha para poder dar sustento ao vaso de barro. Para que quando for depositado dentro dele, aleluia, não venha se estragar aquilo que vai ser derramado. É assim na tua vida essa madrugada. Deus está dizendo, o processo está grande. A dor está grande. A luta está batendo na porta. Está doendo. Mas Deus está dizendo, eu estou derramando a excelência essa madrugada.